Pela TV Santa Cecília, você acompanha, confere conosco de segunda a sexta-feira à 1h30 da tarde, personalidades da região, personalidades do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, discutindo e debatendo junto com você os nossos problemas, as nossas dificuldades, as perspectivas, né, da economia para 2014, num ano complicado, já passou o Carnaval, vem a Copa do Mundo, depois o período eleitoral, enfim, muita gente meio desanimada, muita gente achando que as coisas não vão bem, muita gente achando que não, né? Vamos debater esses e outros temas importantes aqui no programa, lembrando que nós temos uma reprise também diariamente de segunda a sexta, claro, às 20 horas, e na sequência, um pouquinho mais à frente, depois do JB, o painel regional, com debates e informações também importantes, entrevistas sobre temas ligados à região e ao país. A gente, com prazer, recebe nesta edição do Painel Debate o empresário Armênio Mendes, que vai colaborar e participar conosco nesta edição. Tudo bem, Armênio? Prazer revê-lo. Tudo bem, o prazer é meu em participar de mais um programa. Obrigado, Armênio, por estar conosco. Também com a gente a jornalista, companheira Verônica Mendrona, mais uma vez participando também, colaborando aqui nessa edição do painel. Tudo bem, Verônica? Boa tarde. Tudo bem, Boturão? Boa tarde. Um prazer estar aqui para debater os assuntos da nossa região. E completa aqui a nossa mesa, nossa equipe nessa edição do Painel Debate, professor Iberê Sina, mais uma vez conosco também. Tudo bem, Iberê? Tudo bem. Prazer estar sempre na boa companhia de vocês. Obrigado, Iberê, também por estar conosco. Lembrando que a gente tem à sua disposição o nosso telefone, o 3014-5281. Você liga para cá, participa com a gente, envia aí a sua pergunta, o seu comentário, enfim, debate conosco sobre os temas da região e do país. Pelo Facebook, facebook.com/painel regional, você também compartilha e participa com a gente aqui. Online, você acompanha aqui o Painel Regional Debates, acessando o site da TV Santa Cecília, que é o Santa Portal. Clica lá no ícone Painel Regional e acompanha em tempo real o que está acontecendo aqui no programa. Quando a gente encerra o Painel Debates, ele vai para o YouTube, aí você fica com ele disponibilizado, né, para rever aí os trechos mais importantes ou o programa por inteiro, como você preferir. A gente sempre na abertura destaca aqui os parceiros aqui do nosso Painel Debates, né, o Diário do Litoral sai com esta manchete na capa que está circulando por toda a região metropolitana. A Prefeitura vai colocar câmeras para flagrar as agressões, né? Isso é relativo aos prontos-socorros de Guarujá. A decisão foi tomada ontem, segundo aqui a manchete, depois de reunião de emergência da administração e os sindicatos dos funcionários públicos, né? Como a gente registrou no dia de ontem, funcionários públicos da área da saúde de Guarujá andaram sofrendo fortes agressões por parte dos munícipes. Eu passo aqui ao Armênio, gentilmente, uma edição do DL. O Armênio me ajuda aqui também a passar aqui lá para a Verônica e, na sequência, para o Iberê também. Tá certo? E ainda do mesmo grupo do DL, né? O jornal que circula em todo o estado de São Paulo, em mais de 250 cidades, circula pelo Vale do Ribeira também, na capital paulista. O Gazeta de São Paulo traz na manchete aqui, casos de dengue caem 80% no primeiro bimestre. O pessoal diz que os políticos, principalmente, não é, Armênio, costumam dizer que o jornalista só gosta de notícia ruim. Mas está aqui uma notícia boa, quando elas acontecem, os jornais divulgam, né, Verônica? Entre janeiro e fevereiro deste ano foram 87 mil notificações contra 427 mil no mesmo período de 2013, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Então a gente repassa aqui também aos convidados. Armênio, por favor, Gazeta de São Paulo, é à sua disposição, lá para a Verônica também, e o Armênio recebe, fica com um aqui também, para acompanhar aí o noticiário estadual, o noticiário nacional também. E por falar noticiário nacional, está sempre em xeque, sempre em debate aí nos últimos tempos, a questão do PIB, não é? A nossa economia, vai bem, não vai bem, as coisas como é que vão caminhando, expectativas lá não muito positivas para 2014, para 2015 também. Eu queria saber do setor da construção civil, né? Como é que os empresários, o empreendedor forte como é o Armênio aqui na cidade, na região, vem acompanhando tudo isso e que avaliação faz ele no atual momento nosso, a nível nacional, como vai o país? Olha, em princípio eu acho que esse ano está começando bem. Está começando bem por quê? Porque o volume de vendas nosso esse ano superou o mês de janeiro do ano passado. Então quando a gente começa a escutar falar em crise, eu acho que às vezes a crise está na cabeça das pessoas e não está realmente acontecendo, tá? Então, as pessoas que se deixam mover pelo noticiário da crise, certamente para elas vai, sim, acontecer. A crise vai bater na porta delas. Mas eu vejo ainda no setor da construção, sinceramente, eu acho que nós vamos ter ainda nós temos muito o que fazer nos próximos 5 a 10 anos. Eu acho que há um déficit grande de habitação ainda no país.
principalmente de baixa renda, mas de média renda também. Eu acho que o poder aquisitivo das pessoas está aumentando e, à medida que está aumentando, elas procuram certamente satisfazer aquele sonho de cada um, que é comprar a casa própria. Esse ano foi bom para nós, para a nossa empresa foi bom. Mas eu tenho falado com os meus colegas construtores e todos eles estão falando bem desse início de ano na questão de vendas de imóveis, tá? Portanto, não vejo que as outras cidades do Brasil estejam diferentes. A semana passada estava falando com o meu filho, que foi a uma cidade aí do sul, e ele veio de lá todo entusiasmado também pelo volume de construção que encontrou e pelo contacto que fez com as pessoas e que também estavam apontando aí para um ano positivo esse ano em termos de vendas, tá? Portanto, no setor da construção não vejo esse problema. Essa coisa Mas da... eu acho que a questão do país em si, em termos de PIB, eu acho que aí sim, eu acho que a gente deve ter um pouco de preocupação e a gente deve ter uma preocupação muito grande com essa questão da inflação, tá? Eu acho que a inflação isso certamente... exatamente o que eu ia colocar, né? Eu acho que a PIB não inflação cresce, certamente ela não está no patamar que está sendo anunciado. Certamente muita coisa deve estar debaixo do tapete, que posteriormente à eleição certamente vai acontecer. Não tenho dúvida disso. Por quê? Porque você vai no supermercado e vê os preços. Então absurdos, que não dá para como enganar o povo. E você vai nos materiais de construção, você vai em tudo, né? Em tudo você vê que a própria energia elétrica, a própria gasolina, tudo aquilo que o Estado fornece, a própria conta de água e luz, tudo isso está subindo acima dos valores de reajuste salarial. Para mim, isto aí chama-se inflação e chama-se, talvez, aquilo que vai destruir o poder aquisitivo do povo lá na frente. E, Armênio, por falar em eleição, como o senhor vê o cenário eleitoral nos âmbitos estadual e federal aqui para esse ano e para a nossa região? E qual a sua análise sobre esse assunto? Olha, eu vejo o seguinte, ainda ontem eu estava conversando com os amigos e eu estava dizendo o seguinte, fizemos uma análise da região metropolitana da Baixada Santista lá e, na verdade, a conclusão que chegamos nesta reunião é que a única cidade da região que está bem é a cidade da Praia Grande. Porque à frente dela tem lá um administrador que é empreendedor e está lá há 20 anos à frente e ele não está, embora seja político, como os outros são, mas ele tem a competência do empreendedor e do empresário, porque ele tem que administrar as empresas dele, e quem ganhou com isso foi a população da Praia Grande. É a cidade mais bem planejada da região da Baixada Santista. A gente discutia o Guarujá. O Guarujá, eu me recordo que eu cheguei aqui há 50 anos e fui morar 4 anos em Vicente Carvalho. Eu me recordo e lembro do que era o Guarujá naquela época. Eu não tenho nada contra nenhum político, nem contra nenhum partido, absolutamente. Eu tenho contra a falta de planejamento, que não existe nessas cidades, talvez por culpa da função que da função dos próprios administradores públicos. Eles não têm esse conhecimento administrativo para poder pôr em prática, para poder gerir as cidades. Talvez não seja por mal, não estou querendo atingir ninguém. Eu sei é que realmente essas cidades ficaram para trás. Você vê a cidade, o Guarujá é uma cidade que hoje tem um número de favelados absurdo. A semana passada eu fui almoçar lá no Rufinos. Você quase não consegue passar na praia, porque eles acabaram ampliando a passarela lá. Ciclovia, o calçadão, a ciclovia. Calçadão, ciclovia, tomaram conta de tudo. Só passa um carro ali. Nós estamos na era do automóvel, o Guarujá voltou à era da bicicleta, né? Essa é que é a realidade. Nada contra a bicicleta, não, porque eu comecei a minha vida com isso. Mas eu acho que você tem que respeitar a era que a gente vive, a gente tem que estar atualizado, tem que estar vivendo o nosso momento. E não é esse. O Guarujá não está vivendo este momento que estamos vivendo da vida mundial, ou seja, não se desenvolveu, não está atualizado. A gente vê que o Cubatão não está, a gente vê que São Vicente não está. E tudo isto por culpa de quê? De planejamento. Nós somos uma região metropolitana, me debato sempre
que eu tenho oportunidade, onde está o nosso projeto metropolitano de desenvolvimento. É a mesma coisa que eu começar a fazer um edifício e não ter o projeto estrutural para levantá-lo. Esta é a realidade. Muito bem. É assim que eu vejo a nossa região hoje. Aliás, um planejamento regional, né? Seria Regional, o caso, né? Não regional. cada cidade voltada para dentro do seu umbigo. E para os que próximos 4 ou 8 anos, né? Esse é o problema. Exatamente, né? E projetos de Estado, né? Não projetos de governo. Você sabe, Dura Edgar, 4 anos, né? deixa eu te falar, no ano passado nós fizemos uma visita a Chicago. Eu sei. Chicago foi planejado há 150 anos atrás e não houve nenhum prefeito, nenhum governante que tirasse do trilho aquilo que foi planejado há 50 anos atrás. Por isso que hoje Chicago é uma cidade planejada. Parece que existe uma cidade aqui no estado de São Paulo, aqui, como é que chama lá? Não é Maringá que você falou? Maringá? Paraná. No Maringá, que está mais ou menos nesta direção. Estão pegando essa direção. Exatamente. A nossa região precisa disso, mas já precisa disso há 20 anos. E isso faz toda a diferença, né? Essa é toda a diferença. Pois É não, planejamento. Eu estava observando aqui o Armênio fazer esse tipo de análise e o Armênio tem toda a propriedade para fazer. Eu vou explicar por quê. Eu acho que, lamentavelmente, nosso sistema político não respeita o empresário. É o meu ponto de vista. Raciocine você que o empresário, o investimento dele é o retorno que ele espera. Contribui como? Pagando impostos, gerando emprego e tal. E, na verdade, assim, o empresário nunca é bem aceito dentro do meio político. O político não raciocina por mais de 4 anos. Não. O raciocínio não. Então, existe uma teoria que é muito interessante, que é do ex-primeiro-ministro de Luxemburgo, o Jenkins, que ele diz o seguinte: o político não é burro. Todos eles, não são burros, senão não estariam lá. Só que qualquer ação que ele vai fazer, ele faz a computação em número de votos. Ele sabe o que pode fazer, mas ele faz assim: com quantos votos eu perco, quantos votos eu ganho para a próxima eleição. E isto trava porque não se faz projeto a longo prazo. O empresário, para sobreviver nesse país, ele precisa projetar para muito longe e estar assim, sem dormir todo dia, porque não depende dele, depende de ações do governo federal. Aí que de repente o governo federal vem aqui e fala: agora ninguém paga mais nada, o empresário é que tem que bancar com isso. Ele é que tem que correr e adaptar o comércio dele, a indústria dele àquela realidade. Então parece que nós brigamos com duas coisas. Que a gente chama assim, o Pondé, é um jornalista interessante, ele chama o quê? O homem comum, que é como o empresário vê, o homem comum, é o consumidor dele. E o político tem o homem ideal, é o homem que ele gostaria que fosse. Então, você pegar hoje o governo federal, tem uma linha partidária, política, onde ele imagina um homem. O homem não é esse, não somos nós, não. Não somos nós que devemos no banco, que temos que comprar cebola e não temos dinheiro, ou temos que segurar a inflação, entendeu? Temos que dar risada quando aumenta a gasolina, temos que... Esse é o homem comum. Esse é o comum. Ah, mas esse aí não é bom para o político. O político quer saber do homem ideal. O homem ideal é aquele que é politizado, é aquele que... Então, o que acontece nesse país? Comparativamente a outros, nós não conseguimos fazer com que a classe política crie homens de Estado, estadistas, pessoas que pensem a longo prazo. Quem tem que pensar a longo prazo aqui é o empresário e a sobrevivência ao consumidor. E se você tiver uma proposta mais ousada, você é criticado. Eu vou acrescentar às suas palavras o seguinte. Eu recebi agora, antes de sair do escritório e vinha para cá, eu recebi uma carta de um jornalista, me fazendo uma consulta me fazendo uma crítica sobre uma proposta que nós estamos fazendo de uma passarela que nós estamos propondo fazer de um prédio comercial ao shopping, né? Recebi esta consulta agora. Né? Como é que você consegue ficar enganando as pessoas dizendo que você vai fazer isso? A minha publicidade, quer dizer, o que nós estamos propondo é fazer a passarela, sim, proponho porque eu acho que é bom para a cidade. Nós estamos propondo fazer um heliponto lá em cima
com 2 hangares do lado para ter 3 aeronaves paradas, poder ter 3 aeronaves paradas, porque a nossa cidade precisa disto. Mas tem uma reserva em toda a publicidade que eu digo isto. Que depende da autorização. Eu vi ontem no site. Depende da autorização da Prefeitura e do DAC. Se não aprovar, e se isto for aprovado, isto vai ficar como bônus para aqueles que comprarem estas unidades. Está bem esclarecido isto. Mas ao momento em que você apresenta uma foto, o sujeito lê aquilo que está escrito lá, mas ele não quer entender o que está escrito, ele procura te criticar porque ele vive da crítica e não de fazer. É próprio do cara que não faz. É próprio do cara que não faz e não permite que o outro sequer proponha. Sem dúvida. Então, é assim, essa discussão é interessante porque passarela não é Armênio Mendes que está inventando. Ele não inventou a roda nem passarela. É. Então, assim, em qualquer lugar do mundo, Tem. esses muitos que hoje criticam, a primeira foto que ele quer tirar quando ele vai passear com a esposa, os filhos, é numa passarela de algum lugar. Eu pergunto, ele inventou isso? Não inventou. Mas só que aqui eu tenho que bater o bumbo de outro lado. E bater nessa política nossa aqui, não vamos aqui dizer que todo mundo é anjo. A gente sabe por que bate. A gente sabe por que bate. Não é nem pela passarela. Nós temos que bater. E o empresário, e eu até admiro, o Armênio é persistente. Estou falando isso porque conheço o Armênio, não é de hoje não. Quando ele falou lá, nós lembramos da bicicletaria, já conversei com ele um monte de vezes. Mas ele é persistente, porque ele apanha, ele bate, ele compra hotel, o povo tomba, ele vai pôr uma barraca na praia, não pode pôr concreto. Não. Esse homem está assim. Eu não estou aqui defendendo o Armênio, até porque, entendeu? Ele não precisa disso. Não precisa disso. A minha preocupação é, assim como o Armênio, outros empresários da cidade também apanham. E acabam não podendo. Mas tem que ter a persistência do empresário. Você sabe por que eu cresci um pouco na vida, Everê? Exatamente porque eu sempre copiei o que é bom, ao invés de criticar. Sim. Eu comprei um hotel que é o Parque Balneário. Este hotel tem lá uma placa de uma homenagem que fizeram ao Claude Monet. E eu tenho uma admiração por esse homem que nunca falei com ele na minha vida, mas pelo que foi, pelo que ele foi para a cidade de Santos e pelo que ele representou, imobiliário, não? que eu digo hoje, enquanto o hotel for meu e eu estiver vivo, esta placa em homenagem a ele vai ficar aí pelo respeito que eu tinha à pessoa Cláudio Tonetti. Enxergava na frente, me parece, certo? né? Eu tenho respeito por uma pessoa que já morreu também há alguns anos, que é o Manuel Mendes Ventura, que era um patrício lá, que veio... Pai do Adriano Ventura, que veio para cá e foi o primeiro que eu copiei. Mas eu não tenho vergonha. Ele sabia fazer as coisas. Se eu quero crescer, tenho que copiá-lo, não é criticá-lo. Ficar com inveja, criticá-lo, por quê? Se ele é competente, tem mais é que seguir seus passos. É isso, eu acho que o que falta às pessoas, às vezes, é a humildade. E a vontade de querer crescer, mesmo que seja copiado. Só para aproveitar o gancho aqui, só para acabar a minha fala aqui, assim, eu vou dar um testemunho. Essa coisa da humildade, que a gente fala do Armênio, eu me lembro um prédio em construção, isso aconteceu comigo, na Rua Paraíba, onde um dos primeiros que ele começou, ele ia de calça arregaçada para ver os azulejos que caíam, porque ainda não estava muito bem firme, e de repente despencou uma parede inteira. Esse homem estava lá. Este, que todo mundo fala assim, olha, eu já brinquei com ele, que até chamaram de o rei de Santos. Uma vez brinquei com ele, que nos encontramos para ver. Estão chamando ele de rei de Santos. Mas vamos resgatar isso. Rei do trabalho, né? Talvez. Vamos resgatar isso. Se todo mundo entendesse o empresário, muito bem, nós poderíamos crescer. E copiar a administração pública, a nossa aqui é única. Tudo pode nas outras cidades. Aqui nós não podemos, na nossa região. Nós não conseguimos abrir rua aqui, gente. Rua. Para abrir uma rua aqui é um perereco. Para abrir uma rua. Desde que eu me conheço por gente, só 2 abriram até agora. Deixa eu só aproveitar o gancho aqui, Armênio, com relação ao empreendimento lá da Passarela que você citou. O edifício comercial, ele está subindo. Está subindo. Né? Naturalmente. Sempre. E caso não haja avanço nesse processo da passarela, evidentemente que o edifício vai subir. Sim, sem dúvida. O edifício pronto, a passarela pode ser, caso seja aprovado, pode ser construída após o edifício pronto, normalmente,
Ou tá. se tiver pronto, se você já aprontar o Você veja que o você shopping... não vai mais, não vai querer saber da passarela. Não, Como é pode que é ser. isso? Pode ser. Veja Pode que ser também, o né? shopping está construído e a passarela vai ficar pendurada de um lado e do outro. Sim. Certamente você tem que estruturar para poder apoiar a passarela dos dois lados. Como tem em São Vicente, né? É como tem Como São tem Vicente. São São Vicente, no Então, shopping, o prédio já vai ficar do lado do prédio com a estrutura pronta. Do lado do shopping, certamente, há de ser feita a estrutura para suportar esse peso. Mas não tem nenhum... Até porque foi muito feito um fácil. estudo de impacto de trânsito, até por uma grande empresa aqui que eu acompanhei, a Impactrans, foi quem fez o estudo todo ali, né, em todo o impacto que aquele empreendimento tem lá, com ou sem a passarela. Então está estudado agora, vamos ver o que resolve aí. Muito bem. Antes do intervalo, a gente sempre passa uma informação importante para você, já que desde o último dia 10, a Secretaria de Saúde de Santos está vacinando 7.300 meninas com idades entre 11 e 13 anos contra o vírus HPV. O HPV, você sabe, é o papiloma vírus humano, um dos principais responsáveis pelo câncer do útero. Conforme o calendário definido pelo Ministério da Saúde, a vacinação ocorrerá nas unidades básicas aqui de saúde de Santos, vai até o próximo dia 10 de abril. Mais à frente, 60 dias, virá a segunda dosagem. 60 meses depois, a terceira dose dessa vacina. Para se vacinar, basta levar o cartão da vacinação com um documento de identidade com uma foto. O HPV, você sabe, a gente sempre ressalta aqui, é um vírus transmitido pelo contato direto com a pele ou com as mucosas infectadas por meio da relação sexual. Vamos para o intervalo então e voltamos já já. Muito bem, estamos voltando aqui com o segundo bloco do nosso painel regional Debates, com prazer recebendo aqui o empresário Armênio Mendes, a jornalista Verônica Mendrona e também a participação sempre importante do professor Iberê, professor de marketing político conosco aqui. O telefone segue aberto aí para você entrar em contato com a gente, participar conosco, né? E debater com a gente o que nós estamos discutindo e colocando em debate aqui ao longo do programa a respeito da economia do país, da cidade e da região metropolitana. Bom, nós temos um outro projeto importante aí, que passa ali na porta do Mendes Convention Center, que é o VLT. Qual é a avaliação? Isto vai trazer um benefício importante para a cidade. Eu sei que a Verônica veio aí munida aí de informações para questionar o Armênio a respeito disso também. Quero saber se vai gerar transtornos aí, já que comeu um pedaço do seu terreno ali do estacionamento. E se o senhor acha que vai mais ajudar ou atrapalhar? Não o seu empreendimento, mas a nossa cidade, nossa região. Olha, Verônica, eu quero dizer o seguinte, eu ontem participei de uma reunião onde está-se falando do plano diretor da cidade e eu cheguei um pouco atrasado e eu tive cuidado de, quando me pediram que falasse alguma coisa, dizer exatamente o seguinte: nós precisamos nos preocupar com a cidade, nós precisamos nos preocupar com as próximas gerações. Eu acho que é assim que eu penso, embora as pessoas às vezes achem que você só tem o pensamento de empresário, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu acho que já passei dessa fase. Tem uma fase na minha vida que talvez eu pensasse assim. Eu acho que hoje eu faço aquilo que eu gosto na minha vida, eu gosto da cidade de Santos e certamente vou torcer para a cidade ficar cada dia melhor e cada vez melhor. Eu quero ver se participo da preparação da cidade para as próximas gerações, que eu digo, estou falando meus netos, meus bisnetos, sei lá, o que vier por aí. E ontem tive o cuidado de falar isso. Com relação eu talvez seja a pessoa mais prejudicada de Santos com a instalação do VLT, porque me tomaram 5.000 metros de terreno que, pelo preço da praça, vale 30 milhões de reais. Eu não estou recebendo um centavo. E não estou me queixando pela cidade, eu não estou me queixando disso. Não sei quem é que estava falando há pouco agora da praça lá antes do intervalo? Durante aqui a conversa? Durante a conversa da praça. Lá no bairro da Aparecida existe uma praça que é minha, sua empresa é propriedade minha, porque quando comprei aquele terreno do INSS, o INSS me colocou, leva tudo ou não compra nada. Então me obrigou a comprar tudo e eu comprei tudo, tá? Mas o senhor não cercou a área, porque a gente desde sempre pensa que é uma área pública. Eu achei tão estranho quando eu vi aquela notícia, porque eu falei assim... Nem vou cercar. Porque se acontece um acidente ali, a culpa é de quem? A culpa é do Armênio? De quem é? Como que a prefeitura coloca dinheiro num lugar que é privado? O senhor não reclamou? Eu fiquei curiosa, assim como acho que muita gente também. Não reclamei, nem vou reclamar. E eu acho que aquilo ali a gente tem que se entender a qualquer hora com o próprio município. E essa praça não pode deixar de existir. Faz parte já da cultura das pessoas dali, faz parte do espaço onde as pessoas vêm passear ali na Aparecida. Eu não estou preocupado com isso.
Às vezes as pessoas olham o empresário como se o dinheiro seja sempre a coisa mais importante. Estou te falando que eles me tomaram 30 milhões de reais agora aqui com o VLT, que era o tema que a gente está discutindo. Eu tomara que essa obra seja a solução viária para a cidade. E se for a solução viária para a cidade, eu acho que os 30 milhões meus de valor em cooperação não é nada. Tá certo? Eu acho isso, vejo dessa forma. Como se amanhã tiverem que usar a praça para fazer alguma coisa e dar algum benefício à população, também não estou preocupado com isso. Eu cheguei nesse mundo sem nada e vou voltar sem nada também. Eu trabalho, faço aquilo que eu gosto, da forma que eu gosto, e eu tenho orgulho de tudo aquilo que eu tenho feito e proposto para a cidade. A questão do VLT, eu acho que se esse projeto for bem definido, estiver bem definido, que eu não conheço o projeto lá de Itanhaém, ou lá de, sei lá, da ponta, de onde ele dá de vir até o Guarujá. Na verdade, esse projeto começa na Ponte dos Barreiros e vai até o porto, agora, apenas, né? né? Agora, Inicial. Mas ele vai se estender Primeira até lá. parte, né? Esperamos, né? Então, quando estiver concluído todo esse projeto, quando ele estiver concluído, certamente a região, essas 5 cidades, porque 5 ou 6 cidades aí, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos e Guarujá, são 6 cidades, certamente essas cidades vão ser altamente beneficiadas com esse projeto. Agora, com esse projeto de passagem de VLT, se você me perguntar, hoje você acha que o projeto está correto e é este o projeto que nós devíamos fazer? Eu acho que nós temos que apoiar o projeto que temos, porque precisamos realmente desse transporte, esteja ele correto ou não, mas precisamos apoiá-lo. E se tiver que fazer alguma correção lá na frente, terá que ser feito. Eu acho que esse projeto devia ser aéreo, eu acho, para que a gente não tivesse problemas amanhã na Ana Costa, na Conceição Neves, na Canal 1, Canal 2 e tal. Exatamente. Mas a gente também pode fazer viaduto amanhã ou como por baixo e a gente pode resolver o problema amanhã. O que interessa é que a obra seja feita. Isso é o que eu vejo e defendo a obra. Mesmo com o prejuízo que me gerou, eu vejo para a região... Mas, Armênio, houve uma doação de sua parte para o... Não, o que houve foi o seguinte, eu ainda vou me entender com o prefeito, certamente houve uma doação sim, ou vai haver uma doação que não houve, né? Mas verbalmente houve. Quando vieram com o projeto, eu vou contar... Essa é a área do VLT que... exatamente. Então, deixa eu te explicar. Quando foi desenvolvido o projeto do VLT, ele foi desenvolvido, falando a história clara, com toda a clareza, certamente o prefeito vai ouvir e sabe do que eu estou falando. Quando foi feito o projeto, eles fizeram um projeto como se aquela área fosse da CPTM. Toda aquela área, e desenvolveram um projeto... Até aquela que avança, entendi. Aquela que avança. Uhum. E desenvolveram um projeto em cima daquela área, e um dia chegaram lá e começaram a fazer a marcação como se aquela área toda fosse da CPTM. Aí eu interrompi aquilo lá, aliás, os meus técnicos foram lá e disseram, olha, desculpa, mas o limite da CPTM é ali, está lá, dali para é o jardim. Dali para fora é a CPTM, daqui para dentro é nosso. Aí sim, eles começaram a mostrar que o projeto estava feito. O projeto realmente me agradou até ver o projeto, é um projeto bonito. Eu acho que esta região vai ficar bastante beneficiada com a forma e como está feito o projeto. E eu acabei, bom, e aí, como é que vocês vão fazer? Vocês vão desapropriar a área, vão pagar essa área? Porque vocês estão avançando uma propriedade que é minha. Eles disseram, não temos dinheiro no orçamento para fazer. E o prefeito usou uma expressão e me disse assim, Armênio, você vai impedir o investimento de 1 bilhão e 600 na região por causa de 5 mil metros de terreno? Esta foi a colocação que o prefeito me fez. E eu pensei e falei, não vou não. Se eu não quero ser eu o empecilho, o entrave dessa obra. E aí sim acabei concordando em que eles avançassem na minha área e a usassem. Este é o processo. Ainda vou certamente assinar como doação sim, mas esta foi a tratativa. Perfeito. Com relação à Praça Armênio, o que vai acontecer lá? Porque as pessoas dizem que foi muito discutido, muito debatido. Há quem faça críticas a prefeitos, especialmente a prefeito, não a esse prefeito atual, que tem um ano e pouco apenas no cargo, mas aos prefeitos anteriores, né, especialmente ao ex-prefeito Papa, por ter feito investimentos numa área... Numa área que ele lança IPTU. Que não é. Agora, mesmo o Paulo Alexandre estando há pouco tempo no cargo, doutorão, ele já tem a obrigação, a prefeitura, de tomar pé dessa situação.
Porque como que a prefeitura reforma uma praça e ela lança o IPTU sobre uma propriedade privada e faz uma praça lá dentro de uma propriedade privada? Está muito estranho isso. Fica difícil a gente entender. Isso já foi feito, veja bem, quem fez essa praça, então vamos lá, vamos voltar atrás. Quem fez essa praça foi o Davi Capistrano. Foi o Davi Capistrano. Foi o PT que Foi fez dito aqui isso. pelo Mantovani Calejão na segunda-feira. Eles fizeram uma pista dentro do terreno onde hoje é o shopping Praia Mar. Tá? Então usaram uma parte daquela área, campo de futebol e tal, só que tudo isso é propriedade do INSS. Né? Então o INSS, um dia eu mandei uma pessoa a Brasília perguntar se eles tinham algum destino a dar àquela área. Eu queria até fazer naquela época um comodato e eles me disseram que não, nem comodato, nem locação. Nós trocamos por postes para atender o nosso associado. Muito bem. Começámos a tratativa. Eu falei, bom, só quero essa, né? Eu só queria onde instalei o shopping. Não. Ou leva o pacote ou não leva nada. Nós vamos querer sair do pacote inteiro, né? Nessa época a praça já estava feita, né? Como estava ocupado com o campo de futebol, a outra área onde está Isso foi em 2000, mais ou menos? Não, 2000 foi inaugurado o Praia Mar, né? Mais ou menos em 98. Acho que 98 ou 99, 98. Praia Mar. 98, exatamente. Depois a questão da praça, eu sempre falei até para o Beto naquela época, falei para o próprio Papa e já falei com o Paulinho também sobre esse assunto. A gente tem que encontrar uma solução para isso. Eu acho que, claro que está bem localizado o terreno ali do lado do shopping e tal, certamente é uma área valorizada. Mas não estou muito preocupado com o fim que vai ter isso, não. E eu não terei coragem nunca de tirar a praça de lá também, certamente, tá? Eu falei que eu gosto da cidade e gosto da cidade, tá? Então, abrir mão dos 5.000 metros ali por onde vai passar o VLT, certamente o prejuízo é grande, mas eu devo tudo a essa cidade, eu ganhei a minha vida aqui. Eu acho que eu penso dessa forma, tá? Não, então eu pergunto porque os moradores... Estou muito preocupado com isso. Os moradores ali do conjunto habitacional ali do BNH, com certeza eles a maioria não tem essa informação. E se um dia construírem alguma coisa ali, é a única área de lazer que eles têm ali do lado, eles também se sentirão surpreendidos. Bom, mas a informação já está bem clara aqui, né? Bem definida pelo Armênio. Mas claramente que a praça continua e não vai mexer nisso. Nós temos que um dia descobrir qual é a lista, deve existir uma lista, de pelo em ovo que vão buscar do Armênio. É tudo, né? Aí eu vou falar para você. Durante nesse último mês, o Armênio já foi notícia pelo terreno do VLT. O promotor brigou porque está passando aqui o traçado. Aí o Armênio é a passarela. Aí já acabou aí, porque o Estado já resolveu o problema do VLT, vamos para a passarela. Muito bem, a passarela, a Câmara se posiciona e coisa. Pera um pouquinho, qual é o próximo da lista? É a praça. Entendeu? Então eu acho gozado assim. Nós não pensamos, o que nós não pensamos é no município. O que nós não pensamos é que uma praça é importante para os moradores daquilo lá. Esse detalhe burocrático tem que ser resolvido. Lógico, não pode, sob pena de você estar levando o município com uma irresponsabilidade. A Verônica perguntou, por que você não fez um tapume naquilo? Imagina, você já imaginou fazer um tapume naquilo? Não dá para mim. É uma situação estranha, né? Entendeu? Não dá, né? E pago o IPTU, eu pago 16 mil reais. Eu devia liberar o IPTU, né? Eu pago 16 mil reais por mês de IPTU, não pensa que é pouco, não, é 16 mil reais por mês de IPTU daquela praça. Então, mas esse é assim, eu acho curioso que deve ter. Pelo menos libera isso, né? Continuo pagando, né? Mas eu acho que deve ter mais pelo em ovo aí, né? Vamos gastar agora esse negócio da praça e eu fico curioso em saber qual é o próximo, né, velho? Porque parece que não para essa coisa, pô. Há dias eu estava dizendo, eu vou me preocupar o dia que não se preocuparem comigo. E eu acho que é isso. E eu disse, vou falar aqui publicamente. E vou falar para a promotoria pública também. Estou falando para todos. Desafio todas as autoridades, se tiver uma obra minha irregular, vão lá, façam uma peritagem que eu quero corrigi-la. Eu não aceito executar nada que não esteja amparado na lei, que não esteja devidamente legalizado. Esta foi a minha posição ontem, quando chamei a atenção. Vamos pensar na cidade.
Mas vamos pensar, se houver um plano diretor que defina que é 1 por 1, é 1 por 1, se é 1 por 10, eu digo 1 metro quadrado por 10, é 1 metro, mas que seja igual para todos. É só isso que eu defendo, mais nada. Porque Armênio, qual foi a participação da sua empresa nessa restauração, quase que a jato aí do Teatro Coliseu, né? Porque quando fecharam o teatro há um ano e pouco atrás, a impressão que se tinha é que em 2016 ele ia voltar, né? E a coisa ia lá longe, enfim. Aí formou-se um pool, né? Acho que foram 3 empresas, foi isso? E a Miramar foi uma delas, né? É. E, rapidamente, como é comum na iniciativa Pois privada, você as vê. coisas se resolveram, né? você vê, mas isso ninguém fala, né? Não, eu acho que a gente tem que falar você- o que acontece, você- que é verdadeiro, né? Você quer ver, tem coisas que são, às vezes, eu passei a minha manhã inteira hoje fazendo doações. Doações porque todas as entidades querem o ovo de Páscoa agora para dar aos seus tal. Então você vem, recebe a solicitação de uma, de outra e tal. E felizmente eu posso e estou lá cooperando com todas elas e tenho feito isso. Bom, você me falou Do Teatro Coliseu. do Teatro Coliseu. O Teatro Coliseu foram 2 empresas que pagaram essa conta. Foi a Odebrecht, que fez a reparação do ar-condicionado, e fui eu que paguei o Miramar, resto e que paguei 800 mil reais para recuperar o teatro. Mas paguei com satisfação, paguei por amor à cidade. Eu não quero nada em troca. E estou falando isso agora pela primeira vez, porque acabou se tornando notícia isso, sei lá, alguém cutucou. E eu falei para eles, não quero nem fazer a obra, empreita a quem vocês quiserem a obra, me diz quanto custa que eu quero pagar. Mas eu não quero entrar. Nunca fiz uma obra pública, não quero fazer. Nem em prédio público. Eu pago, mas não faço. Agora, a iniciativa privada, que eu Foi queria lá. deixar claro... Então foram registrado 2 aqui, empresas que né? pagaram isso. É que, o que a iniciativa privada põe a mão, é aquilo que ele está falando. Tem planejamento, não é? O planejamento é cumprido e a coisa, quando escapa, escapa por milímetros. Infelizmente, é diferente do poder público, né? Tem uma série de problemas, passa por licitação e aditivos e mais não sei o quê, e as obras demoram e a coisa não resolve, enfim. 2 empresas puseram a mão no Teatro Coliseu e o teatro está de volta aí à comunidade cultural da cidade. Vamos para um rápido intervalo e já. Antrópico. Muito bem, é o terceiro e último bloco do nosso painel regional Debates. Algumas perguntas já chegando, daqui a pouquinho a gente abre o espaço aí para o telespectador questionar aqui o empresário Armênio Mendes, que está conosco, né? Verônica Mendrona, companheira jornalista, e o professor Iberê Cirna também. Só rapidamente, Armênio, a gente não pode fugir, o assunto é evidente, estamos aí há 80 dias da abertura da Copa do Mundo, Santos vai receber 2 seleções, né? Você já teve aqui outras oportunidades falando sobre esse tema, mas me parece que o planejamento, tudo aquilo que se dizia fazer, mas foi aquela história de trem-bala, né, investimentos em aeroportos, rodovias, ferrovias, nada disso me parece que se concretizou. Então, o empresário, né, com uma visão importante e empreendedor como você é, e como outros são, né, com os quais você convive aí no dia a dia, me parece que passa uma certa frustração com esse governo que aí está, não passa frustração, você já achava que era isso mesmo, enfim. Olha, eu procuro realmente me apoiar no noticiário que eu leio e que eu vejo. Certamente eu não conheço o Brasil de uma ponta a outra para poder emitir a minha opinião sobre o que vai acontecer com o Brasil na Copa do Mundo. Mas a semana passada eu estava assistindo uma reportagem do jornalista da Globo... Jornal Nacional? Não, Jornal William da Vac? Globo. Não, já vão lembrar. Ele estava entrevistando um coronel do Exército, da Aeronáutica, e eu fiquei muito atento àquilo que eles falavam. E o coronel dizia para ele o seguinte: o senhor não tem noção de como está o nosso sistema aéreo nacional. E levantou algumas questões, que é, nós temos hoje muitos aeroportos do Brasil ainda, construídos há mais de 50 anos, cujas pistas têm 50 anos, e na época se fez uma pista para um avião de certo porte, e hoje o avião tem 3 vezes, 4, 5, 10 vezes mais do que o peso que naquela época foi projetado, e essas pistas, graças a Deus, elas certamente foram feitas como se faz hoje uma obra, onde às vezes o engenheiro reforça para não correr risco. Certamente naquela época fizeram isso também.
quer dizer, calcularam uma coisa com uma segurança absurda, né? E estão servindo a aviação ainda hoje, estas pistas construídas há 50 anos. O problema grande, ou o maior de todos, segundo falava o coronel da Aeronáutica, é que o grande problema não são as pistas nos aeroportos. Nós não temos espaço para estacionar as aeronaves. Você não tem espaço. Ele fez uma citação até, ele lembrou, o aeroporto do Galeão foi inaugurado no mesmo ano do Charles de Gaulle na França. Vai lá, olha o aeroporto da França e vê o nosso aeroporto aqui. Então, realmente é uma vergonha. Não se investiu nada na aviação, no meio de transporte que cresceu uma barbaridade nos últimos 20 anos. No Brasil não se investiu um tostão. Mas não é só isso. Então, isto preocupa, sim. Porque outro dia eu vinha da Bahia, eu fiquei 40 minutos dentro de um avião em Guarulhos, porque não tinha lugar para estacionar o avião. Então, se você ficar fazendo uma avaliação do aumento da demanda na época da Copa do Mundo, certamente as pessoas vão sair daqui frustradas pelo tempo que vão ficar dentro do avião esperando lugar para estacionar, certamente do tempo que vão ficar voando e esperando o momento de poder aterrar. E isso vai ser uma tragédia muito grande e realmente o Brasil vai ficar numa situação problemática. Se você levar para o lado da questão viária das cidades, por exemplo, a cidade de São Paulo, onde vai ser a abertura da Copa do Mundo, você não consegue falar hoje em São Paulo porque as nossas companhias telefônicas abusam de tal ordem que você começa a falar e a tua ligação cai 10 vezes e você paga 10 ligações. Eu acho que eles preparam isso. Com esta demanda toda, aonde está a infraestrutura para estas companhias? Outro dia, eu estava em São Paulo, peguei um táxi, fiquei 3 horas para andar 6 quilômetros em São Paulo, que eu ia numa consulta médica. Quando eu retornei, fiquei lá 50 minutos, eu, em plena Avenida 9 de Julho, larguei o táxi, fui embora, paguei a conta e fui a pé, andei 8 quilômetros a pé, se eu quis ir embora, se eu quis sair do centro de São Paulo. Então nós estamos vivendo isso hoje, que não é Copa do Mundo. Não houve nenhuma infraestrutura, não houve nenhum investimento e é triste, triste sim, porque o Brasil é o 4º país em arrecadação no mundo, perde para a China, para a Índia e para os Estados Unidos. De impostos? De impostos. O 4º país em arrecadação. Com uma diferença, os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes e nós não chegamos a 200. Per capitamente, o Brasil é o país que mais arrecada impostos no mundo. E nós estamos vivendo esta situação. Se você for aos Estados Unidos, você fica bobo com a infraestrutura que eles têm lá, em todos os aspectos, tá? Aqui vivemos isso. Por quê? E nós falamos agora do VLT, porque nós vamos fazer um VLT, depois vamos romper tudo aquilo para passar a fiação do telefone, depois vamos encher, depois vamos romper novamente para passar o fio elétrico, e porque não há um projeto definido, não há um planejamento para se pensar em fazer uma avenida, para se pensar em fazer uma rua, para se pensar em fazer uma cidade, é necessário que antes se faça um planejamento, como se faz para erguer um prédio. Mas nada, a Copa não é nenhuma novidade, porque nós já sabíamos que 2007 teríamos a Copa. Aí, assim, faz-se toda uma propaganda interessante de verbas e verbas e verbas e verbas. Concretamente, você não vê essa aplicação. Nós vamos ter a Olimpíada. No Rio. Eu estava falando do jornalista Alexandre Garcia. Desgraça. Alexandre Garcia. E quando vê, vai bem acima do valor, né? O Museu Pelé aqui está custando o dobro do que foi projetado, por exemplo, aqui em Santos. Você sabe que eu fiz uma doação de 500 mil reais na época, Sei. tá? E outro dia vieram novamente e eu falei, enquanto esta empresa estiver à frente das obras, eu não dou mais um tostão. Já gastaram o dobro do que deviam gastar. Foi exatamente o dobro. Então não dá para você conviver com isso. Outro dia eu falei, eu acho que qualquer empresa que presta serviço público, ao precisar colocar um aditivo, tinha que ficar 10 anos excluída de uma concorrência pública. Calculou mal. Está certo? Porque eu perco uma concorrência porque eu dou 10 reais a mais. O sujeito ganha a concorrência, mas porque ele deu 10 a menos. Mas depois ele vai colocar 500 mil, 10 mil, 100 mil, 200 mil a mais. No aditamento do contrato. Nos aditamentos. E ao longo do processo ele diz que não dá. Não dá, isso que estava lá no contrato não deu. Então vamos... Tem que haver moralização, tá? Moralização. Acho que aí sim,
Eu acho que o Ministério Público é necessário, tem que entrar nesses processos todos. Eu acho que nós temos que ter punição. Não sei quem foi que me falou hoje, nos Estados Unidos foi agora condenado à morte um cidadão que cometeu um crime, acho que um garoto lá, não sei, foi condenado à morte. Eu falei, eu sou contra a condenar à morte, mas se você analisar o exemplo que isso dá às pessoas para coivi-las, para impedir que elas pratiquem crimes, eu, analisando por esse aspecto, já sou a favor. É que Você lembra da época do Esquadrão da Morte no Brasil? Sem Que dúvida. não havia um crime no Brasil mais? Então, é que você se A encaixa, sensação Armênio. de impunidade que a gente tem hoje, né? Você Sabe, se você encaixa vai- no homem comum, É. você. E não é isso que a política quer. A política desenha um homem chamado homem ideal. E aí não é assim, não é o cara que sente, não é o cara que se fica indignado com a morte, com o valor que dão hoje à vida. Esse é o comum. Mas o ideal não. O ideal é aquele politizado, é aquele que politicamente correto. Isso aí que é idealizaram. E parece que a sociedade comum fica à margem desse processo. Deixa eu te mostrar só uma coisa que eu acho o maior crime praticado nesse país, tá? E quando você fala em política, eu não sou político, sou apolítico, mas como é que você pode aceitar que um cidadão é condenado a cumprir uma pena na cadeia e ele vai receber lá um salário mínimo para entregar para a família? Ora, o pedreiro ganha, o servente de obra ganha menos do que um presidiário. O presidiário é alimentado, recebe mais do que um servente de obra trabalhando. O sujeito tem que praticar o crime para ficar empregado. Impressionante. Hoje, estar preso é ter um emprego garantido. Já viu o que é isso? É complicado, realmente. Ficar preso é garantia de emprego. Infelizmente. Bom, e da prisão, o cidadão Marcola e a turma dele lá controlam e comandam. Mas o essa TCC, algo realmente opinião do inexplicável, Armênio, né? a opinião do Armênio, se você fizer uma pesquisa, é a opinião da população. É a opinião do povo, gente. Só que o povo é excluído desse processo. Por isso é que nós tivemos algumas manifestações, o povo querer falar alguma coisinha, já acabou com isso aí. Porque eles não ouvem o homem comum. Não tem jeito. Então, hoje a vida custa R$10, R$5, gente. Você sabe que é uma forma de buscar o voto Da família. Não, do prisioneiro e da família, né? Sem dúvida. Já imaginou a quantidade de votos que isso dá? Pô, o cara, Isso, somado à Bolsa meu Família. marido está preso lá, eu tenho 2 filhos e não sei o que e tal, a mulher do cara, todo mundo vota e o preso também. Isso, Já soma imaginou? isso a Bolsa Família, A Bolsa Família, não é? soma isso aos Brincadeira, R$7 mil reais Nós estamos do brincando, menor. brincando com uma sociedade inteira. Sem dúvida. A quem não se dá, a quem está correndo o risco de falta de água agora, a quem não se dá o direito à saúde, à educação, Segurança. à casa própria, a ter segurança. Não está direito Armênio, nenhum. você pega o planejamento, que eu acho até que deveria trazer à baila, da conta de luz. Nós batemos, que soltamos absurdo. fogo, que ia baixar, todo mundo ficou contente, mas que presidente maravilhosa. No mês Agora ela seguinte- veio aqui e apresentou a conta. Vocês aí que acreditaram, dos 12 bilhões, 8 eu vou tirar do bolso de vocês. Os Não, outros fora- 4 é indireto, mas eu vou tirar de vocês. Fora a conta que aumentou. Sem absurdo. dúvida, porque precisa dos 8 bilhões. Alguém tem que pagar a conta. Armênio, você acha que vai ter racionamento de energia? Com as informações, contatos aí que você, Olha, que você eu- tem aí? Qual a informação que já chegou para você? Eu sobre não isso? sei, mas se você for analisar, que agora colocaram as termoelétricas todas a funcionar, para poder suprir. É essa que Demanda. nós estamos pagando. É essa conta que nós estamos conta que discutindo. nós estamos pagando. Então, certamente, se a indústria crescer um bocadinho, quando a gente está falando, olha, a indústria cresceu pouco, por isso o nosso PIB está baixo. Porque para o nosso PIB subir, precisa que a indústria caminhe e produza. Para produzir, precisa de energia elétrica, precisa estar preparado, precisa consumir, né? Você não tem, você não faz obra sem ter a matéria-prima. Claro. Tá certo? Para tocar a indústria precisa energia elétrica. Então eu acho que estamos correndo risco, sim. Porque se já estamos hoje, é claro que nós temos problema de falta de água e tal, as nossas hidrelétricas estão talvez com uma produção menor do que deveriam estar, mas nós estamos usando todas as termoelétricas, né? E está caindo no bolso da Sem gente. dúvida. Eu acho que nós não estamos preparados para crescer, esta é a verdade. Pensar
num aumento de PIB sem infraestruturar o país, não é possível. Eu estou achando até que essa coisa do racionamento, tudo acontece em São Paulo, né, gente? Já perceberam? A insegurança está no estado de São Paulo, o racionamento vai ser no estado de São Paulo. E Tem isso agora de água também, né? é a água. Então é assim, agora nós estamos num período pré-eleitoral, com muito interesse em derrubar o atual governador e a estrutura do partido que está no poder há 20 anos. Então é assim, é fogo em ônibus, é insegurança, falta água. O centro do mundo virou São Paulo. Obra do acaso? A Deve população, ter sido. a alta concentração da população. Você quer ver uma notícia que eu li a semana passada que eu achei absurdo? O prefeito de São Paulo, como é que é o nome dele? Fernando Haddad. Fernando Haddad assinou um contrato para a recuperação dos semáforos, 220 milhões de reais. Você leu isso no jornal? Sim. Eu acho que todos os semáforos não custam 100 milhões, mas se assina um contrato de 220 milhões para recuperar os existentes. É fantástico isso. Cara. Então, fica muito difícil, né? A situação. Então, não há dinheiro para infraestrutura, não há dinheiro para nada, há dinheiro para, sei lá, desculpe, mas é. Muito bem. Verônica, algo a completar aí com... Não, só queria perguntar para o Armênio, uma coisa que a gente até comentou aqui no intervalo, essa questão da operadora de turismo da Copa, ela entregou na segunda quinzena de janeiro uma parte dos leitos que ela tinha feito bloqueio, né, em função da baixa procura. Então, gostaria de saber, e pode ser que até o dia 20 de abril entregue um pouco mais, eu gostaria de saber do Armênio como é que está essa expectativa aqui na nossa região. Sei que seus hotéis já vão receber as seleções, mas aí em âmbito regional, com a sua visão. Olha, o que eu tenho lido é que o volume de ingressos vendidos da Copa cresceu muito, tá? Eles estão agora liberando mais alguns ingressos, mas aqueles que estavam disponíveis foram vendidos, tá? Eu não acredito que nós tenhamos aí problema acho que vamos ter problema de leitos e não problema de clientes. De falta de leitos. Falta de leitos e não falta de clientes. É o que eu acho que vai acontecer. Copa do Mundo é Copa do Mundo, isso aí mexe com a população mundial. E nós temos aí todas as seleções, temos o mundo inteiro aqui presente no Brasil. Certamente a gente não vai... Eu acho que em Santos nós vamos ter dificuldade, porque nós temos uma hotelaria aqui para atender a demanda local, regional. E certamente com essas duas seleções que vêm para cá, mais uma para o Guarujá, são 3 seleções, certamente nós temos os familiares, esse povo desses países de onde vêm essas seleções, que vão se alojar perto dos seus jogadores e da equipe técnica que vai acompanhá-los. Então, eu acho que não vamos ter problema, não. Muito bem. Com essa resposta, a gente vai fechando aqui mais uma edição do Painel Regional Debates. Armênio, obrigado pela participação e espero que retorne aqui Eu é que agradeço para participar a com a você. gente. E desculpa eu ter vindo lá. Né? Satisfação recebê-lo aqui sempre. Obrigado, Verônica, também pela participação importante, nosso Iberecida também. E a você que nos acompanhou, o Painel Debates volta amanhã, sempre às 13h30, a reprise às 20 horas. E à noite, um pouquinho mais à frente, depois do JB, tem também o Painel Regional. Obrigado, tchau.